do Pará, aquele fim de mundo, em Belém do Pará, aliás, de Santarém, Pará, estava aqui numa reunião escondida conosco, porque ele era ligado à pastoral da terra. Então, ao mesmo tempo, dizer que a nossa igreja ela ajudou o golpe militar, a sua cúpula, né? Apoiou o golpe, mas depois faz uma autocrítica e essa galera, e aí um monte de padres, freiras e alguns bispos abnegados, corajosos, como Dom Helder, como Casaldálica, que estamos falando do norte do Brasil, e tantos outros, tiveram muita coragem de dar o nosso Dom Paulo, essa figura extraordinária, e tantos outros. Eles foram fundamentais para ajudar a reestruturar esse movimento, essa esquerda, né, de ajudar a gente, fortalecer a gente a fazer esse caminho, e foram conosco, assumindo as consequências, né, todas dessa opção política que fizeram. Então, foi quando, eu sei que foi quando eu pude conhecer esses companheiros nessas conversas de um final de semana, né, e, claro, eu terminava a conversa ali e a gente ia embora depois, com todo o cuidado do mundo, com toda a observação, porque tinha sempre alguém que ficava alguma distância para vigiar, montar vigia, para saber, para ver se nós se tinha possibilidade de chegar algum agente do serviço de informação, algum agente das Forças Armadas. Sim. Então, penso que a memória desse período portanto, a memória da repressão política sobre os movimentos e as organizações dos trabalhadores. Foi esta a nossa experiência, a nossa passagem. Então nós éramos perseguidos na fábrica por homens das Forças Armadas que tinham sido colocados ou porque queriam sair, foram fazer esse trabalho como forma de se livrar um pouco deles, ou saíram por opção política, claro, e outros, a ampla maioria, saiu por convicção política, saiu a serviço dele, para fazer esse trabalho de acompanhamento, de espionagem, né, de mapeamento, onde é que nós estávamos, onde é que estavam os que eles chamavam de nós, na época nós éramos chamados de subversivos, era um título mais suave, daí para terrorista, né, que a terrorista era a Dilma, Marighella e tantos outros, os que estavam já na luta armada, enfim, nós não pegamos esse período, nós somos da outra turma, nós somos da geração que apanhou muito, a geração que apanhou menos, porque nessa época já não matavam muito, matavam aqui e acolá, não tinha mais cadeia nessa época, tinham que tirar o povo da cadeia, tinha que fazer essa anistia, essa farsa de anistia para trazer os nossos exilados políticos, sim? E portanto o que eles faziam era prisão, contenção, listagem no DOPS, listagem negra nas empresas, lista do DOPS, sim, para fazer terrorismo, para você ficar sob pressão. Ou seja, havia uma marcação cerrada, né? Acho que é a marcação cerrada, os caras marcavam de maneira cerrada. Mas já tinha que ser uma coisa mais discreta. Sim. A gente sabia que eles estavam agindo, que eles estavam olhando para a gente, e eles sabiam que nós sabíamos que eles estavam olhando para a gente, mas não tinham mais condições de ter aquele nível de ação. Quer dizer, era uma guerra de baixa intensidade nesse período já. Sim. Então já estavam fazendo o projeto do Geisel, que era a transição lenta, gradual e segura. Bom, nós conseguimos juntar os cacos e em 81 nós conseguimos montar uma chapa de oposição aqui no sindicato, para esse sindicato. Foi uma experiência importante, porque nós conseguimos ali juntar alguns militantes abnegados, né, dos partidos de esquerda da cidade, sim, da Convergência Socialista, sim, na época, sim, do PCdoB, na época, da militância da Pastoral Operária, que era majoritário já, nós estamos juntando essa turma, e nós conseguimos retomar
aquela luta de 78 que os companheiros nossos fizeram e que naquele momento não conseguimos não conseguimos dar a repercussão que havia, que nós conseguimos fazer em 81. 81, claro, nós tivemos um probleminha político ali na Capeta de Rosângela, nós tivemos divergência naquela chapa, enfim, e claro, foi duro, foi uma disputa dura, mas nós conseguimos manter a chapa e divulgar o jornal, de ir para a categoria, fizemos uma boa campanha, eu diria, na massa da categoria. Mas na véspera da eleição de 81, eu me lembro que o então presidente do sindicato, né, ele tinha, como ele tinha uma relação privilegiada, né, de homem da confiança dos militares, ele lançou um projeto de cooperativa habitacional, que era lá onde é agora a Vila União, para quem é de Campinas, sabe? Ali era um matagal imenso. Aí ele mostrou uma foto da Vila União, aquele território ali seria, e a manchete do jornal seguinte: metalúrgicos, conheçam a sua futura cidade. Ia ser a cidade dos metalúrgicos, e já distribuiu uma planta com as casinhas, chamou o povo todo para uma assembleia, se não me engano, no Regatas, aqui no Cabuí, o Clube do Regatas, sim, lembra Ari até memória. Ari é um velho militante, amigo dos metalúrgicos, companheiro nosso, que sempre nos apoiou e sempre nos ajudou. Madrugada, e o desenho, para quem não sabe, o desenho da Fabriquinha, foi uma obra do Donizete Marculino, fez um garrancho lá do jeito que o desenhava, mas essa forma final bonita, toda linda, o artista é o Ari Fernandes. Então, Ari, essa é uma dívida eterna de gratidão que metalúrgicos da minha turma nós temos por você, viu? Muito obrigado por nos dar essa marca, claro. É você e o nosso querido Donizete. Então nós voltando aos metalúrgicos, nessa véspera da eleição, o CID convoca a Assembleia no ginásio do Regatas, com a foto do território da Vila União e com as plantinhas das casas, dizendo qual o tamanho, o formato que iam ter as casas dos metalúrgicos, e traz para a Assembleia, na Regatas, o ministro do Trabalho, o então Murilo Macedo, que era o terror dos metalúrgicos. Eu estava vendo, quando Mariana abriu aqui falando do Ministério do Trabalho, que caçou os líderes sindicais em 64, no nosso sindicato, caçou 2 vezes, caçou o Jorginho em Franca, caçou o Busca e a sua diretoria de São Paulo, caçou a diretoria de Campinas, caçou Lula em São Bernardo, sua diretoria, caçou Santo André, caçou todo mundo. Eles caçavam sempre, porque a diretoria começava a fazer luta, a diretoria era caçada. Tirava do sindicato, tira ou sai para o bem ou sai na marra, ou sai dali para a cadeia ou sai dali para ficar fora do sindicato. Mas não tinha como ficar, e vai interventor. Então eles trouxeram Murilo Macedo, que era então ministro do Trabalho da ditadura, para vir pessoalmente na Assembleia do Regatas para dizer que aquelas palavras do presidente do Sindicato Metalúrgico de Campinas eram palavras verdadeiras, ele estava ali para afiançar as palavras do presidente do sindicato de que aquilo era verdade. É claro que os metalúrgicos associados, quase todos acreditaram no ministro do Trabalho e no Cid Ferreira, e eles nos deram uma lavada na eleição do sindicato daquelas. Nós apanhamos muito naquela eleição, assim, em termos de diferença eleitoral, né? Nós tivemos um pingo de voto, e eles tiveram, claro, nós tivemos um pingo de voto, eles tiveram mais que o dobro da nossa votação. Foi uma votação assim, daquela derrota acachapante eleitoral. Mas o que nós entendemos? E a apuração foi nesse prédio, foi aqui nesse auditório, para vocês terem uma ideia como é que era a coisa ainda naquele tempo. Eu vou contar essa porque é bom para a juventude lembrar. Nós éramos um pingo de metalúrgicos, mas nós tínhamos muito apoio, gente da igreja, né, das comunidades, nós tínhamos companheiros da intelectualidade, como Ari Fernandes e tantos outros, gente de outro setor bancário, como Geraldo e tantos outros, que nos apoiavam, gente que vinha das mais variadas, da esquerda organizada, intelectualidade esquerda,
as pastorais sociais, pastoral operária e joque da idade, e as comunidades eclesiais de base. Então isso formava um grande grupo de apoio. Assim. E eu me lembro, então um dia desse eu estava retomando, almoçando com um grupo de amigos que foi do meu grupo de jovens do Jardim Campos Elíseos. A gente reúne uma vez por ano e almoça junto ou janta junto para matar saudade. Nós viramos irmãos e irmãs ali. E aí uma delas estava relembrando a memória, a Eva, que é a mulher do Chicão, da Construção Civil, a Evinha, que era uma mulher sempre guerreira, lutadora, etc. Tinha umas mulheres muito corajosas. Tinha e tem até hoje, mas aquelas eram muito, muito valorosas. E a Evinha estava grávida, assim, do 8º mês, né, do Jorge. E a Evinha era grupo de apoio, e, portanto, vinha para apuração, vinha todo mundo, as mulheres, juventude, vinha todo mundo. Assim, e aí ela estava me recuperando a memória, que eu tinha já esquecido. Ela disse que no momento que houve a apuração, e que eu estava terminando a apuração, que nós íamos perder de lavada, ou então o Cid Ferreira convida ela para ir na sua salinha, no seu trono aqui em cima, que tinha uma salinha aqui, um trono de vime, e diz para ela que estava preocupado, ele estava preocupado com a apuração, e que aqui não era lugar para mulher grávida, porque ele não sabia o que ia acontecer depois da apuração, porque eles estavam pensando que ia nos derrotar no voto e ia nos dar a mão de pau depois para a gente aprender a não se meter mais com eles. Esse era o plano. Estava cheio de bate-pau, de jagunço, etc., aqui dentro. E nós éramos um bando de meninos e a gente era muito magérrimo, né, Lezé? A gente não fazia nem volume. A gente era magro. Eu me lembro que eu pesava 72 quilos, imagina, na minha altura, 72 quilos. E era todo mundo, um bando de magro. A Amélia, então, todo mundo. A gente não dava medo a ninguém, fisicamente. Quem tinha medo de nós? Só os militares, porque medo das nossas ideias. Mas então eu sei que ele chamou a Eva lá e falou: Eva, falou para ela, não sabia o nome dela, falou: minha senhora, eu estou chamando você aqui, moça, porque eu estou preocupado com o que vai acontecer no final da apuração. Aí ela falou: não, mas o que vai acontecer no final da apuração, ô Cid? Nós esperamos que seja o anúncio do resultado eleitoral. Nós íamos aqui para uma apuração da eleição dos metalúrgicos, porque nós temos interesse, nós somos apoiadores da Chapa 2. Então, assim que terminar a eleição, vai anunciar o resultado e cada um vai para a sua casa. Eu não vou sair daqui e vou acusá-lo do que se acontecer algo aqui que comprometa a minha saúde, do meu filho e dos meus amigos, eu vou denunciar você, boletim de ocorrência da delegacia de polícia, imprensa, vai ser isso, nós vamos fazer um escândalo, só isso, nós vamos fazer, você que sabe. E voltou para cá com a sua barriga de 8 meses, sentou e ficou ali, sentada acompanhando. Então tinha muito isso, tinha umas mulheres muito malucas, que iam barriga grande para esses espaços, que podia terminar em pancadaria, fácil. Sim. Então essa eleição de 81 terminou dessa maneira, nós sofremos uma derrota acachapante, mas aí nós sabíamos que íamos perder mesmo, claro, não tinha como não ser um resultado como aquele que aconteceu, mas nós saímos, um grupo de trabalhadores metalúrgicos, saímos com essa convicção: nós não vamos arredar pé, nós vamos continuar o nosso movimento de oposição sindical metalúrgica. E essa decisão para mim foi muito importante para a gente conseguir impor a eles a derrota de 84. Então, esse dia eu estava uma conversa com o Eliezer. Eu estava falando, eu falei, pô, Lezé, sem 84 não teria, sem 81 não teria 84. Lezé falou: não, Dorote, deixa eu te corrigir aqui. Sem 78 não teria 81, e sem 81 não teria 84. Então eu quero aproveitar para fazer esse resgate de memória. Os nossos companheiros de 78 foram heróis, né, e heroínas que lideraram a gente, disseram para a categoria: está na hora de mudar essa direção sindical. Embora não conseguimos manter aquela militância, porque foram vítimas da perseguição, né, dura, né, cruel dos empresários e da ditadura, né, da polícia, do serviço de informação, do DOPS, na ocasião, mas nós conseguimos recuperar essa memória ou esse processo de luta em 81. E a partir daí, de 81,
Aí veio uma dose mais acachapante. Todos nós fomos postos na rua após as eleições, né? Alguns demorou um pouco mais, outros menos. Eu me lembro do caso, a Cobrasa, por exemplo, ela me deixou mais 6 meses na fábrica. Quando termina a eleição aqui no sindicato, em 81, eu voltei para a fábrica na segunda-feira. Foi dia... Aliás, a fábrica não foi na segunda-feira, não. Eu fui antes, porque fui depois. Porque no final de semana da eleição, a eleição foi apurada aqui, acho que não me engano, numa sexta-feira ou no sábado. Não foi uma sexta-feira, então, à noite ainda. Terminou a eleição, fez a apuração imediata. Pois é. No final de semana, 81, vocês lembram que foi a primeira grande recessão que nós tivemos no Brasil, nesse período recente. As empresas fizeram demissão em massa. E o Brito, coitado, que era metalúrgico da Bosch,